Ouviremos primeiro o Diego Medeiros, diretor comercial da Proton Energia. A palavra está contigo, Diego. O mercado livre de energia hoje é a principal alternativa, né, para os grandes consumidores de energia reduzirem os custos sem grandes investimentos, né? E é isso que a gente vai apresentar aí ao longo dessa apresentação, né, através dos nossos slides, e ao longo da apresentação a gente vai desenvolvendo e apresentando todos os itens que acabam impactando numa redução muito significativa. Tá? Muito obrigado aí também pela oportunidade, né, de colocar a Proton para apresentar esse tema que ainda é tão, como é que se diz, passa ainda insegurança para grandes empresas, né, grandes empresários que ficam sempre com receio, né, se vai ficar sem energia, enfim, gera muita dúvida ainda para os grandes consumidores. Tá bom? A gente vai começar apresentando a Proton, né, brevemente. É uma empresa nova, jovem, formada por jovens também, mas com vasta experiência no mercado. A gente aí tem aproximadamente 12 anos de experiência entre empresas de distribuição, né, e área de comercialização de energia. E a Proton foi fundada em 2018, com sede em Niterói, na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E o nosso principal objetivo é apresentar as melhores soluções para os clientes, né, para as grandes indústrias, no sentido de reduzir custos, que energia hoje é o principal insumo, né, um dos principais custos que pesam na produção, né? A energia é fundamental para tudo. Então, é isso que a gente vai falar um pouco. E aí a gente dividiu aí em 4 etapas, tá? Primeiro a gente vai falar um pouco do mercado livre, depois as principais vantagens, os pré-requisitos, né, as características das empresas que possam usufruir do mercado livre e os investimentos, né? E, por final, a gente vai falar de um estudo de caso de um cliente nosso que foi essencial para ele estar aí no mercado hoje competitivo, para manter os preços dele com um custo bem significativo aí perante aos concorrentes. Beleza? Vamos lá. O mercado cativo, né, é o mercado que a gente normalmente a gente atua hoje, não as grandes empresas, mas nós consumidores comuns, que a gente chama de baixa tensão e média tensão. Então, todos esses clientes eles estão ligados diretamente à distribuidora, ou seja, eles não podem escolher o tipo de energia que eles querem usar, os preços, e não conseguem negociar. Então, eles ficam presos, atrelados a essas empresas, né, as distribuidoras, e você não tem como negociar esse custo de energia. Então, o Mercado Livre ele surgiu como uma grande opção ali a partir do ano 2000, quando teve aquele apagão, né, na época lá, 2000, por ali, e ali começou a se moldar e entrar nos ajustes, né? Primeiro começando com os grandes eletrointensivos, grandes indústrias, normalmente as indústrias de aço, ferro, né, ferro-ligas, e aos poucos ela foi abrindo espaço para os grandes consumidores, para as grandes empresas poderem se beneficiar, né? E com isso, o Mercado Livre ele deu a oportunidade das empresas negociarem preços, terem previsibilidades e ter uma segurança maior com relação a um planejamento a longo prazo, né? Então, assim, o Mercado Livre ele é essencial no sentido de você ter previsibilidade, de você saber quanto você vai pagar na sua energia a médio e longo prazo, você consegue fazer todo um planejamento estratégico para a empresa, né? Agora, que as principais vantagens, né, além do preço de energia em si, que é muito mais em conta do que a energia direta da distribuidora. Por quê? Porque a distribuidora, quando ela faz um planejamento estratégico dela para os clientes, ela vai junto às grandes usinas, Furnas, Itaipu, as grandes hidrelétricas, termoelétricas, e ela faz um balanço, né, de quanto que ela vai precisar de energia a longo prazo, 20, 30 anos. E os contratos da distribuidora, ela é feita em cima desse conglomerado de clientes que ela tem, né? Então, ela faz esses contratos com essas geradoras e elas precisam repassar esse preço para o consumidor final, né? No Mercado Livre, a gente consegue negociar diretamente com as fontes geradoras, né? Então, a gente quebra esse elo entre a distribuidora, o consumidor final e a geradora.
né, a gente consegue ligar o consumidor final à geradora de energia, e isso gera um impacto muito, muito significativo no poder de negociação, né? Então, a gente vê aí dependendo da região, da distribuidora e dos preços tarifários, a gente consegue economizar acima de 30%, né? Principalmente aqui na área do Rio de Janeiro, onde a gente tem as tarifas mais altas em termos de demanda, a utilização do fio, né, que a gente costuma chamar de transporte. Então, aqui a tarifa ela é muito mais alta do que em certas regiões do Brasil, e alguns clientes nossos conseguem ter economias acima de 30% com essa opção, né? E além desse preço de energia, a gente tem a questão de que a gente chama de energias incentivadas, que acaba dando desconto em alguns tipos de tarifa, como, por exemplo, a tarifa de hora ponta, que é aquele famoso horário de pico, né, onde as empresas, normalmente entre 17h30 e 21h30, dentro desse horário, existe uma punição, né, para quem utiliza a energia da distribuidora. Então, assim, normalmente é de 4 a 5 vezes mais caro o valor da tarifa normal das outras horas do dia, comparado com esse horário de pico. Normalmente, as empresas, a gente vê muitos supermercados, postos de gasolina, entrando com gerador a diesel nesse horário. Por quê? Porque é mais vantajoso ele utilizar a energia produzida através do gerador do que ele pagar a energia direta na tarifa da distribuidora. Então, por optar por reduzir os custos, eles acabam investindo em geradores e, consequentemente, também em custos de diesel, né? E uma das principais vantagens, além dessas questões já faladas, é a questão da bandeira tarifária, né? Que é um dos itens aí que vem pesando nos últimos anos, que é imposta pelo governo, né? Essas bandeiras é feita através de estudos pelos órgãos, ONS, né? Enfim, todos os órgãos envolvidos aí na questão energética, através da utilização de termoelétricas, né? E acabam gerando um custo que é repassado para o consumidor, né? Então, quanto mais utilização de usinas termoelétricas, consequentemente, a gente vem aí mensalmente umas tarifas adicionais na conta, que é a tarifa vermelha, né? Que é uma das mais pesadas, e acaba aumentando o custo do consumidor final. E isso, no Mercado Livre, não existe, tá? É uma das melhores opções, uma das melhores vantagens que acaba acontecendo no Mercado Livre é a eliminação das bandeiras tarifárias, né? Isso é muito importante. A gente vê aí clientes, né, que 10, 15 mil de bandeiras tarifárias que acabam eliminando na sua conta, né? Além da previsibilidade, que a gente já tinha falado no início, né? Você consegue negociar preços a longo prazo, 5, 10 anos até. Então, você sabe quanto você vai pagar a sua energia daqui a 2, 3 anos, né? Então, você não fica à mercê dos reajustes que acontecem anualmente junto às distribuidoras, 5, 10, 15%. Você não sabe se você vai realmente ser impactado com isso. Então, quando você faz um contrato de energia no Mercado Livre, a gente orienta o cliente a fazer um contrato de pelo menos 2, 3, 4 anos, para você ter uma margem de poder negociar futuro e ter uma garantia de que você vai ter uma energia competitiva dentro desse prazo, né? Então, além disso, tem a previsibilidade, é um outro ponto, né? A gente também tem a questão das fontes renováveis. Por que esse ponto é importante? As usinas, né, termoelétricas têm impacto na questão ambiental por a maioria utilizarem diesel, gás, né, para mantê-la funcionando. E as grandes hidrelétricas têm a questão do impacto ambiental, que é o alagamento de grandes locais, né, perdas de plantação, animais, enfim. É uma questão que a gente passa aí pelo governo com como é que se diz? É uma questão muito delicada, né, essa questão ambiental. Então, o Mercado Livre, ele dá a opção de você comprar energia de fontes incentivadas, que são eólicas, fazendas solares, placas solares, enfim, grandes usinas solares, né, pequenas centrais hidrelétricas, que são hidrelétricas pequenas, que têm baixo impacto ambiental, que você acaba, através dessas fontes de energia, você tem os descontos que são subsídios do governo. Ou seja, você, além de estar utilizando uma energia de fonte renovável, você consegue desconto nas tarifas, principalmente na tarifa de demanda, que é um peso para quem tem
qualidade de média tensão, né? Você paga uma demanda por utilização e é um custo fixo. Então, você acaba também gerando ali uma economia em cima desse custo fixo, né? Através dessas fontes incentivadas. Hoje a gente trabalha normalmente com 50% ou 100%. A gente chama de fontes, é o desconto, né? Normalmente, fontes de 100% incentivadas são usinas através da biomassa, né? Através de usinas de lixões que a gente vem... tem surgido bastante usinas aí através da questão do gás, do lixão lá, do bagaço, da cana, né? Todo esse processo de geração de energia acaba dando um desconto maior. Então, esse tipo de energia é uma energia que é muito importante e um pouco difícil no mercado, né? Então, esse tipo de energia é essencial para os consumidores, né? E além da questão do seu verde, utilizando energias de fontes incentivadas, você acaba agregando valor na questão do selo, né? Que hoje em dia é um produto muito competitivo. Você está antenado, está participando aí de questões socioambientais, né? É um caminho sem volta e é muito importante a gente dar continuidade a esse processo e essa importância do mercado no selo verde, né? E esses são as grandes vantagens do mercado, tá? E aí a gente entra agora na questão da quem pode, né? A gente recebe muita demanda de empresas pequenas, de comércios pequenos, mas que ainda não pode fazer parte do Mercado Livre, né? A gente tem um pré-requisito de demanda contratada em kilowatt, que é o mínimo de 500, né? Mas necessariamente quem tem demanda menor não é que não possa participar do mercado. A gente precisa fazer uma análise, né, de ver se a gente consegue aumentar essa demanda, se ele consegue ter o perfil de economia, mesmo aumentando essa demanda, e depende muito do consumo e realmente do consumo que ele tem na fatura, né? Isso impacta. A gente tem clientes que tinham 350 de demanda, mas tinha um consumo altíssimo, né? O consumo dele era muito mais pesado na conta do que a carga de demanda. Então, a gente consegue fazer esses ajustes e muitos clientes que têm uma fatura alta, ele consegue fazer parte do Mercado Livre, né? E, assim, normalmente, acima de 50 mil, a gente já consegue ter uma noção, fazer estudos, ver realmente se essa empresa pode participar do Mercado Livre, né? E os investimentos é o que mais intriga os interessados, né? Porque é um investimento baixíssimo. A gente tem uma taxa de adesão à CCE, que é a Câmara de Comercialização, no valor de R$ 6.700, que é pago no início, taxa única. E o outro investimento é a questão da adequação da subestação dele. É feita uma vistoria pela distribuidora local, no qual eles vão verificar a subestação, se está de acordo com as normas, se está segura, se está tudo ok. O investimento não passa de R$ 15.000, tá? Normalmente, isso é um valor bem conservador. Tá? A gente, em média, entre 6 e 10 mil reais, a gente consegue fazer essa adequação e essa adaptação para o cliente entrar para o Mercado Livre. Então, a gente vê aí empresas com payback de até um mês você paga esse tipo de investimento, né? Então, esse é o grande diferencial do Mercado Livre, por exemplo, no mercado de energia solar. Você precisa fazer financiamento, investimento em grandes bancos, né? O Mercado Livre te dá um retorno sem grandes custos, tá? Fala agora um pouco também dos órgãos, né? Do pessoal que participa do mercado, como eu havia falado anteriormente, a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela é um órgão independente, sem vínculos com o governo. Quem banca a CCE são os próprios consumidores e agentes, né, que faz parte do mercado, através das taxas mensais, que é bem baixinho, um custo irrisório. E ela é responsável por toda a questão do balanço energético do mercado, né? Ela que fiscaliza, ela que faz a contabilidade de quanto você consumiu, quanto você comprou, a geradora ou a comercializadora quanto que te vendeu, né? E faz todo esse trabalho, e ela que fiscaliza, ela que pune, ela que libera, ela que faz todo esse trabalho, né? E faz esse trabalho muito bem feito, por sinal. Cada vez eles estão se adaptando em agilidade, nos processos, enfim, a gente só vê melhorias e vale muito a pena.
né? É um órgão muito independente, né? E aí, dentro da questão, tem as geradoras, né, que são as fontes que geram energia, como eu já tinha falado, termoelétricas, PCHs, usinas solares, eólicas, biomassas, fontes de usina de lixo, enfim, essas são os grupos que geram esse tipo de energia para ofertar para o mercado livre, né, e para as empresas. As comercializadoras fica entre, assim como a distribuidora, né, ela fica entre o gerador e o consumidor final, né? Normalmente eles fazem um trabalho de compra direto com as geradoras, pega o pacote de energia e vende e acaba fazendo essa distribuição junto aos clientes, aos consumidores finais, né? A gente tem contato direto com eles, com comercializadoras, geradoras, porque a gente não tem vínculo com nenhum tipo de empresas que gerem conflitos de interesses para o cliente final, né? Por isso que a Proton ela é uma empresa de gestão, né? Gestão e consultoria. A gente não tem vínculo com nenhuma comercializadora ou geradora. A gente bota o produto final do cliente no mercado para buscar sempre o melhor preço para ele, tá? E os consumidores livres especiais, o consumidor, para você fazer parte do mercado livre, você precisa de uma demanda mínima de 500, certo? Mas só que existe dentro dos 500, acima dos 500, existem dois tipos de consumidores. Os livres, que tem a demanda acima de 1.500, você consegue comprar, inclusive, energias convencionais, que são as energias das grandes geradoras de energia, né? E abaixo desse valor, até 500, é onde entra no critério das usinas com desconto, né? Que são usinas, as usinas de baixo impacto ambiental, né? Como as eólicas, as de biomassa. Então, você é obrigado a comprar esse tipo de energia dessas fontes que acabam gerando o desconto na tarifa de demanda, né? É uma energia um pouco mais cara, mas que acaba sendo gerado esse desconto na demanda, que é muito importante para esses consumidores, tá? O mercado hoje ele tem quase 11 mil agentes, tá? Um total aí de 8 mil empresas. Por que essa diferença? Porque tem consumidores ou clientes que ele tem mais de um ponto de medição, né? Por exemplo, a gente vê redes de supermercados, grandes redes varejistas aí de supermercados, ele é contado como um cliente, mas ele tem 10, 15, 20 filiais, e isso acaba sendo gerado como agente, mas na verdade ele é um consumidor, né? Em 2020, nós tivemos uma procura assustadora pelo Mercado Livre, principalmente por conta da pandemia, da crise, né? Não só 2020, mas desde 2016 para cá, a gente vai ver na frente que o Mercado Livre teve uma crescente assustadora, né? Foi o principal produto para as empresas reduzirem custos, né? E se segurarem aí nesse momento. A gente tem aí mais de 150 bilhões já economizado com todas as empresas desde o processo inicial do Mercado Livre, né? Então não tem nem o que justificar ou questionar a veracidade e a importância do Mercado Livre no mercado, né? E hoje a gente tem aí os grandes eletrointensivos, grandes empresas com 30% desse consumo, né, das grandes indústrias, comércios, 30% desse consumo é direto do Mercado Livre. Ou seja, já tem aí um percentual bem significativo, um terço desse consumo já é economizado, já é utilizado através do Mercado Livre, né? Então, como falei anteriormente, é um mercado que não tem volta, já está provado que é eficiente, que vale a pena, né? Como eu falei anteriormente, esse gráfico mostra a crescente do mercado, né? A partir da crise de 2016, a gente vê um boom, vê uma procura desenfreada das empresas, vendo o Mercado Livre como o principal produto para economizar, né? Então, a gente vê aí um crescimento, né? Em 2020, 149 clientes por mês entraram no Mercado Livre. E além das empresas querendo entrar, muitas empresas, né, também têm aparecido para prestar o tipo de serviço como a Proton presta. Então, é um mercado que está cada vez mais competitivo, oferecendo sempre os melhores preços e buscando sempre a qualidade no serviço. Tá? Pode passar. Esse daí é um estudo de caso, tá? Um cliente nosso, Cajoma. Ela é uma fábrica de cadernos que trabalha com papel, com injeção também plástica,
Enfim, ela fica situada aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, e ela autorizou a gente utilizar ela como estudo de caso, né? E ela tinha um problema, além da questão do consumo, ela tinha um problema de questões de trabalhista, né? Ela parava o turno dela de produção no horário de ponta, que aqui é das 18 às 21 horas, e dentro desse horário ela desligava todos os equipamentos dela, porque a energia era mais cara, e ela botava um turno, um terceiro turno de trabalho a partir das 9 e pegava até parte do horário de madrugada. E isso também impactava na questão de folha salarial, né? Porque pagava hora extra, hora noturna, 50% de adicional. E com o Mercado Livre, ela teve a oportunidade de dar continuidade no processo mesmo de produção dela. Além da questão do horário noturno, nós tivemos a questão da qualidade até de entrega dos produtos. Por quê? Quando ocorre o desligamento de certos equipamentos, principalmente máquinas extrusoras, né, máquinas de plástico, ela precisa de um determinado tempo, para ela voltar à atividade dela de forma satisfatória. E quando ocorria esse desligamento às 18 horas, sempre ocorria perda de equipamentos, de material, de produto final, né? E isso também foi um dos maiores ganhos que essa empresa teve com o Mercado Livre, né? Além da questão salarial, tarifa, e a gente hoje aí trabalha com ela na casa dos 35% de economia, ou seja, quase metade do custo dela de energia é composta aí, é retirada através do Mercado Livre, né? E esse é um dos cases de sucesso da Proton, né? Hoje a empresa está muito feliz com o Mercado Livre, ciente de que tomaram a decisão certa no período que eles tomaram, né? Isso daí são as grandes empresas hoje que fazem parte do grupo do Mercado Livre, né? Todas as grandes empresas, grandes comercializadores, grandes comércios fazem parte do Mercado Livre, não tem volta, né? É isso. A gente agradece aí a oportunidade da apresentação da Proton no Mercado Livre e deixar aí aberto, porque o Mercado Livre não é esse monstro, é seguro, é vantajoso, e a gente tem certeza de que a Proton está aí para ajudar vocês, ao grupo, né, a todas as empresas associadas. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas perguntinhas para você, Diego. Uma que Sim. me mandaram aqui no WhatsApp. Uma rede de supermercado que esteja presente em locais distintos, com distribuidoras locais distintas. Mesmo assim, ela pode ser um cliente no mercado Pode. aberto? Sim, pode. É muito importante essa pergunta, tá? A gente tem redes varejistas de supermercados que está dentro desse perfil, né? Que uma unidade normalmente não tem 500 de demanda, mas ele acaba juntando a carga com a matriz e as filiais. Ou seja, ele junta 3, 4, 5 unidades, forma um bloco e dentro desse bloco ele migra como um cliente no agente, como um agente na Câmara de Comercialização, né? Mas mesmo assim a gente consegue distribuir as faturas individualmente para cada unidade. Ou seja, a fatura ela vai ser individualizada para a questão contábil, para a questão de unidade mesmo, né? Não tem esse tipo de problema e pode ser para qualquer distribuidora do Brasil, né? Não precisa ser Rio, São Paulo, tudo no Rio de Janeiro, por exemplo. Pode ser em qualquer estado do Brasil, pode ter uma unidade no Rio, uma em São Paulo, uma em Minas Gerais, não tem problema, tá? A gente consegue migrar de forma conjunta. Ok. Uma outra pergunta nesse sentido de empresas diferentes, CNPJs diferentes, porém talvez com um sócio em comum. Uma dessas empresas desse sócio em comum poderia ser aquela que compra e comercializa e depois distribui para as outras duas empresas, por exemplo, ou não? Tem que ser comprovado que é um grupo empresarial. Então, para você migrar, você precisa ser matriz de filiais, né? Que a gente chama de comunhão de direito, tá? E a outra maneira de você migrar é a comunhão de fato, tá? O que acontece? Você pode migrar duas indústrias, uma ao lado da outra, ou que esteja no mesmo quarteirão, que não seja cortado por via pública. A gente consegue migrar essas duas empresas de CNPJ diferentes, tá? Só que uma
vai assumir a questão como é que se diz? Junto à CCE, a questão de cadastro, de contratos com a geradora de energia, ela que vai assumir, e a outra vai ficar apenas como beneficiária. Mas a gente consegue desmembrar fatura individualizada, né? Uma para cada uma, mas uma vai ter que assumir como agente. O risco. Uma vai aparecer e a outra não, mas ela vai se beneficiar. Ok. Condomínios industriais podem entrar nesse sistema? Sim. Porque normalmente condomínio industrial ele tem uma entrada, ele tem uma subestação, né? É um medidor no qual ele acaba distribuindo para os demais, né? que estejam vinculados a ele. Claro que existem condomínios que a gente já até presenciou, condomínios que têm as suas indústrias dentro do parque industrial, mas separado, tá? A gente, por exemplo, a gente trabalha com o Ceasa do Rio de Janeiro todo e a gente tem os pavilhões, alguns pavilhões que são separados do Ceasa, mesmo estando dentro do Ceasa, entendeu? Então, assim, é independente. Eles não precisam de aval nenhum do Ceasa para migrar, tá? Mas o Ceasa em si, se migrar, quer dizer, eles migraram, ele acaba distribuindo, ele é responsável por toda a questão dos outros clientes que estão dentro dele. Assim como os shoppings, né? Os shoppings é uma unidade no qual as lojas acabam se beneficiando disso, entendeu?